Bem-vindo à nossa disciplina de matemática e estatística aplicada. Para o melhor resultado, eu preferi que a gente recomeçasse, ou revisasse alguns dos conteúdos que a gente conseguiu ver ainda antes da gente finalizar a primeira etapa ali, antes de começar esse período de distanciamento social. Tá? A gente então vai ver nessa primeira aula alguns conceitos iniciais. Provavelmente você deve ter ouvido alguns deles na nossa primeira aula de estatística ainda, talvez até a única para alguma das turmas. E o objetivo dessa aula de hoje é que a gente possa compreender, que você possa compreender alguns dos conceitos fundamentais da estatística. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai tentar ser bem objetivo, para que a gente seja mais efetivo na nossa aula aqui. A gente vai ver nessa aula de hoje por que é importante estudar estatística, quais são os tipos de variáveis, o que é uma variável discreta, quantitativa discreta, uma variável quantitativa contínua, o que é uma variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal. E por fim, a gente vai ver o que que são população e amostra dentro do conceito, dentro do contexto da estatística. Vamos lá? Ok, então por que é importante estudar estatística, Antigamente, ou na verdade, um pouco tempo atrás aí, a maioria das pessoas se guiavam para tomar as decisões baseado basicamente, única e exclusivamente na sua intuição. Claro, a intuição é uma coisa importante, especialmente na área dos negócios e tal, ela é importante também, a questão intuitiva, mas hoje, muito mais do que a intuição, também é importante que você saiba tomar decisão baseada nos dados. A gente vive um importante momento de uma grande enxurrada de dados, Tudo hoje se gera dados. Você usa o seu celular, você está gerando dados, você está gerando informação. Você usa o computador, você acessa um aplicativo, você está gerando dados e informações. E as empresas têm tomado, esses dados e com base nesses dados têm tomado uma série de decisões, estratégias de negócio, principalmente, com base nessas informações. Então, é tão importante para a gente como profissional também que a gente possa se guiar, possa tomar decisões baseadas em dados. Tão importante quanto a intuição, muito mais importante que a intuição, na verdade, são os dados. Então, se você consegue ler os dados, se você consegue interpretar os dados, você provavelmente como profissional tem aí uma grande vantagem competitiva. As pessoas dizem hoje que existe data literatos, ou seja, a capacidade de você ler os dados. Assim como é, você saber o inglês, saber de repente uma linguagem de programação, é também importante que você saiba ler e interpretar os dados, porque os dados podem dizer muita coisa a respeito dos negócios, a respeito de uma questão técnica dentro da sua área, e se você sabe ler os dados, você tem uma vantagem competitiva aí. Então, alguém disse assim, as pessoas precisarão ser alfabetizadas em estatística para poder compreender o mundo. Então, a estatística é a maneira pela qual eu vou conseguir interpretar, é a maneira pela qual eu vou conseguir analisar os dados. Então, sem estatística, eu não tenho como ser alguém eficiente na leitura dos dados. Eu preciso da estatística para isso. Então, ela não está aqui, ela não existe para nos atrapalhar, ela vem existir para nos ajudar a ler essa quantidade, essa enxurrada de dados que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Então, a estatística ela desempenha um papel vital, fundamental em todos os campos, em todos os campos da atividade humana. Mas ela é super importante, por exemplo, na determinação qual é a renda per capita, da taxa de desemprego, da taxa de crescimento populacional, habitação, escolaridade, instalações médicas e outros aspectos. Então, muitas das decisões que o governo toma a respeito da nossa vida, como sociedade, ela é tomada baseada em estatística, Então, é coletado os dados, é analisado esses dados e, com base nisso, o governo toma decisões que vai afetar a nossa vida diretamente. E se nós, como cidadãos, como profissionais, não soubermos ler, ter o mínimo de conhecimento de estatística, a gente vai estar sempre podendo ser enganado, ou podendo tomar decisões equivocadas, beleza? Então, essa é a importância de decidir, de estudar estatística. Então, por uma questão como sociedade, como cidadão e como profissional, obviamente, Porque se eu preciso tomar uma decisão técnica, eu vou sempre me basear pela ciência. Existe hoje aí um movimento, que é contra a ciência, digamos assim. Mas, na verdade, a gente sabe que a gente que tem um pouquinho de conhecimento a mais que a maioria das pessoas, a gente sabe, sabe quão importante é a ciência e o quanto a gente avançou como sociedade por conta da ciência. E dentro da ciência não há achismo, Dentro da ciência tudo
comprovado com base em experimentos, com base em análise de dados. Então, daí a importância também de eu ter um mínimo de conhecimento de estatística. Ok? Vamos lá, para a segunda etapa é saber quais são os tipos de variáveis, né? Então, primeiro eu preciso saber o que é uma variável. Uma variável ela é o oposto de uma constante, né? Uma variável ela vai ser na estatística, por exemplo, a característica de interesse ou os atributos de interesse que é medido numa população ou numa amostra. Então, eu tenho meu conjunto de dados vai ser basicamente composto ali, as minhas colunas dentro do meu conjunto de dados vão ser as minhas variáveis. Então, aquilo que eu quero medir numa população ou numa amostra, no meu objeto de estudo, isso eu posso ter como variáveis. Então, exemplo de variáveis. Para uma pessoa, por exemplo, o nome. Nome é uma variável. Então, o meu nome é diferente do seu nome, provavelmente. Né? A minha idade é diferente da sua idade. Então, pode ver que não há uma constância. Todo mundo não tem a mesma idade, todo mundo não tem o mesmo nome, todo mundo não tem o mesmo peso. Ou seja, isso não é constante, isso é variável. Então, o nome de uma pessoa para outra vai mudar, a idade de uma pessoa para outra pode mudar, o peso de uma pessoa para outra pode mudar, a religião, a altura, a cor. Isso aqui são exemplos de algumas variáveis quando se trata, por exemplo, de um ser humano, de uma pessoa, né? Entre tantas outras. E as variáveis, elas são divididas em dois blocos, né? Você está vendo aí variável, uma palavra vermelha, que a gente entendeu que é uma característica, né? Que é um atributo de interesse, que eu vou medir, né? Na minha população ou na minha amostra. Depois eu vou explicar melhor o que é uma população e uma amostra. E aí eu vou ter variável do tipo quantitativa, né? Aquela variável que expressa uma quantidade, né? Onde o número é o principal elemento aí como resposta. E eu vou ter variável qualitativa. Dentro da variável quantitativa, eu vou ter ainda subdivisões. Uma variável quantitativa pode ser discreta ou pode ser contínua. Depois a gente vai falar sobre isso. E uma variável qualitativa pode ser ordinal ou pode ser nominal. Depois vocês podem baixar o slide e ver o completo aí. Ok? Vamos lá. Quais são as variáveis quantitativas? As variáveis, como eu falei, elas podem ser quantitativas, podem ser discretas ou contínuas. Né? Uma variável quantitativa discreta, ela na maioria das vezes, né, provavelmente vai prover de contagem. Ela vai ser originada de uma contagem. O número de alunos por sala, tamanho de uma população, quantidade de árvores dentro de um quintal, por exemplo, né, ou de um bairro, quantidade de animais numa floresta, por exemplo. Então, tudo isso são informações que provêm de contagem. Então, professor, como eu vou saber se uma variável é quantitativa, discreta ou contínua? Discreta provavelmente vai vir de contagem. E uma variável do tipo contínua, ela vai estar muito mais relacionada com medições. Né? Então, por exemplo, variável quantitativa contínua. Altura, uma variável quantitativa contínua. Né? Preciso medir para que eu tenha essa resposta. Peso, eu preciso pesar. O diâmetro, eu preciso medir. O comprimento, eu preciso medir. Tá? Uma outra forma um pouco mais simples da gente entender o que é uma variável quantitativa discreta e uma variável quantitativa contínua é que normalmente a variável quantitativa discreta eles são números inteiros. Então, por exemplo, o número de alunos por sala, 2, 3, 10, 15, 20, 50. Né? Eu não vou ter lá 50,1 alunos por sala, eu não vou ter 2,5 alunos por sala. Né? Como contagem, não. Né? Ah, professor, mas ele é tão pequenininho, eu vou considerar ele como um meio. Não, não pode, ele também é um. Né? Então, e uma variável quantitativa contínua, ela tem mais uma característica de números reais, né? Elas são números reais, ou seja, são números quebrados. Então, uma altura. Pode ser uma altura de 2 metros, certinho? Pode ser. Mas pode ser de 1,65, pode ser de 1,70, pode ser de 2,1, de 2,3, né? Então, são quantitativas, normalmente tem a ver com quantidade. Discreta são números inteiros, contínuas, números reais. Discretos são provém de contagens, contínuas provém de medições. Beleza? E uma variável qualitativa, ela vai ser subdividida, pode ser do tipo ordinal ou do tipo nominal. Né? A ordinal são variáveis que expressam, de certa forma, uma hierarquia dentro ali das respostas. Então, por exemplo, classe social. A gente sabe que tem a classe A, classe B, classe C, né? Ou seja, tem uma hierarquia aqui. Não que é melhor ou pior que uma pessoa, é melhor ou pior que a outra por conta da sua classe. Não, não é isso. É um sentido de ter uma hierarquia, ela nos dá uma noção de ordem por conta da quantidade, né, da sua vida financeira. Grau de instrução. Então, você sabe, né? Pessoa com ensino fundamental, com ensino médio, né, com graduação, com pós-graduação. Patente do Exército também, né? Tem lá as patentes do Exército. Ou seja, todas as informações, elas nos dão uma noção de ordem, nos dão uma noção de hierarquia.
seja, ela não expressa quantidade, ela expressa qualidade, uma característica, mas elas nos dão uma noção de ordem, né, de hierarquia. Já uma variável qualitativa nominal, elas não nos dão uma noção de ordem, elas também expressam uma qualidade, mas elas não nos dão uma noção de ordem. Então, por exemplo, nome, tem o Paulo, tem o João, tem o Roberto, tem a Maria, tem a Joana, né? Mas, o Paulo é melhor que o João, né? Tem uma ordem aqui. Não, não tem uma ordem aqui. A Maria é melhor que, né, a Joaquina, sei lá. Não, não tem uma hierarquia, né? Não tem uma ordem, então é nominal. A raça também não tem uma ordem, né? A cor também não tem uma ordem, todo mundo está no mesmo nível. As respostas estão no mesmo nível, assim, né? Você consegue perceber que não existe aí uma ordem, que não existe uma hierarquia, ok? Terceira parte da nossa aula de hoje, da nossa pequena aula de hoje, as aulas vão ser dessa forma, vão ser pequenas, vão ser rápidas e objetivas, é que a gente compreenda o que é uma população e uma amostra dentro do conceito da estatística, dentro do contexto da estatística. Então, a população na estatística, ela é o quê? Ela é o conjunto de elementos, né, ou entes portadores de pelo menos uma característica comum. Então, por exemplo, eu posso ter turmas de uma escola, uma turma de uma escola, uma turma específica, pode ser uma população? Pode ser, porque eles têm uma característica em comum, que é o fato de pertencerem àquela turma. A população de uma cidade também pode ser uma população estatística? Pode ser, porque eles são pessoas que são daquela cidade, né? Então, assim, professor, mas só é para pessoas? Não, na estatística não é só para pessoas. A população na estatística ela pode ser qualquer coisa, né? Qualquer conjunto que tenha pelo menos uma característica comum e que é o meu objeto de estudo. Então, por exemplo, se eu estou estudando árvores, então a minha população é aquela floresta. Se eu estou estudando um gado específico, daquela cidade, então a população, né, os indivíduos, aqueles bois daqui vão pertencer à população do gado daquela cidade. Né? Se eu estou estudando algum tipo de hortaliça, de planta, então a minha população é a planta daquele sítio, ou é a planta daquele terreno, né? Ou é a hortaliça daquele terreno. Se eu estou estudando peixe, então a população são os indivíduos, são os peixes daquela espécie. Ok, gente? Então, população é isso, é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica comum, ou seja, para pertencer àquela população, os indivíduos ou os entes, os elementos precisam ter pelo menos uma característica comum. E o que é uma amostra? Uma amostra ela vai ser um subconjunto da minha população. Uma vez que eu defini a minha população, parte dessa população, uma vez selecionada, é a minha amostra. Então, como vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa figurinha abaixo, a gente tem a população, né, esse círculo azul com vários elementos verdes dentro, e aí na minha amostra é uma parte da minha população. Tá? Então, a amostra ela serve para quê? Ela serve para que eu entenda a minha população, ou seja, para que com poucos elementos eu consiga entender toda a minha população. Isso se a minha amostra for representativa. Né? Mas a minha amostra sendo representativa, eu consigo entender o todo através de uma parte. Professor, mas por que eu preciso ter uma amostra? Por que eu não estudo sempre a população? Porque nem sempre a gente vai ter acesso a toda a população. Às vezes por uma questão financeira. Né? Para eu fazer uma pesquisa com toda uma população, se a população for muito grande, leva tempo. Né? E tempo leva dinheiro. Então o IBGE, por exemplo, quando vai aplicar o censo, algumas perguntas é aplicada somente a uma parte da população, ou seja, somente a uma amostra. Por conta dessa amostra, ele consegue entender toda a população brasileira. Às vezes, por uma questão de tempo, eu não tenho tempo mesmo. Eu preciso desenvolver uma pesquisa, eu preciso de um resultado rápido, então eu não tenho como ficar esperando muito tempo para que eu colete os dados de toda a população. E às vezes por uma questão logística. Né? Eu não consigo acessar toda a minha população. Né? Parte da minha população está num lugar um pouco mais longínquo, né? Um pouco mais difícil de acesso. Então, eu decido trabalhar apenas com uma amostra. Ok, gente? Então, esses são os conceitos fundamentais da estatística. Deve ter alguns outros, mas esses são os principais e fundamentais. Eu deixo aí agora um exercício para que vocês possam treinar e praticar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Esses aqui são os meus contatos. No que precisarem, estou à disposição. Obrigado.